Está no ar o Belo Papo. Eu sou Marcela Belo, da 4C Digital. Aqui falamos de negócios, inovação e dados, com convidados que estão mudando o mercado. Bora? Esse Belo Papo que a gente vai fazer aqui, vocês não estão entendendo que primeiro é por uma mulher que eu admiro muito. Acabei de dar o livro para ela, Elas na Tecnologia, onde eu falo que ela é uma atleta, mulher e empresária, que é exemplo para todas nós mulheres brasileiras. Por quê? Porque ela não joga na sorte, ela vai na disciplina, na alta performance. Ela não brinca, gente, quando o negócio é treino, e ela não negocia. Uma hora ela tá lá, outra hora ela tá aqui, eu tô na Noronha, eu tô nos Estados Unidos, tô na Copa, Gente, vocês não estão entendendo. A mulher é um furacão. Muito obrigada, senhorita Natália Guiter, vindo aqui para falar com a gente, para falar sobre alta performance, para falar sobre disciplina. E eu quero te conhecer a sua história do início ao fim. Acho que vão ser os 45 minutos mais sofridos de terminar. A gente estende, rápido, a gente vai estender. Favor, vamos estender. Vamos jogar? Vamos. Pode estender um pouquinho. Ó, primeiro eu quero te apresentar. Hoje a gente vai falar sobre algo que vai muito além do esporte. Vamos falar sobre disciplina, reinvenção, construção de marca, impacto e legado. Porque existe uma diferença enorme entre ter talento e transformar o talento em influência positiva. Que é isso que você faz o tempo todo, né? Inclusive, campeã, agora eu quero que você conte tudo isso pra gente. Na vida de outras pessoas. Ex-tenista profissional. Ontem você postou, né? Um jabazinho ali. Sim. Adoro. Referência no futevôlei, empreendedora, criadora de projetos esportivos, fundadora do CT, fundadora de um instituto social e liderança feminina no esporte. Bem-vinda, Natália! Obrigada. Pra mim é uma honra estar aqui, mais falando com uma mulher tão empoderada, tão empreendedora. A gente se conheceu de uma maneira muito inusitada, né? Inclusive. Nossa, eu voltei lá. Voltou? Voltei semana passada, semana retrasada. No Joel. No Canoa. Não, mas no Canoa, mas dentro dos processos todos Isso. ali. Cara, e de verdade, quando a gente se conheceu, eu falei, cara, vai ser alguma coisa legal. E quando eu senti e vi tudo que você fazia, eu falei, cara, era pra ser. O processo depois, quando você fez ali no CT, depois de conhecer mais a fundo tudo que você faz na sua empresa, e pra mim é um momento, assim, incrível poder estar aqui e trocar essa ideia com você sobre mentalidade, sobre empreendimento, sobre tudo, porque realmente pra mim vai ser uma aula também, né? Aprender com você também. Vamos trocar. Sim. Porque tudo isso que você vive, você sabia que eu acompanho você, acho que tem uns 11 anos. Caramba. Quanto tempo você joga futevôlei? Eu jogo, me entregar aqui, mas eu devo ter uns 15, 16 anos que eu jogo. Então tem uns 11 anos que eu te acompanho, que eu lembro que o meu ex-namorado via você jogar e ele falava, essa mulher aqui não tem pra ninguém. E, há 11 anos atrás, você tinha acabado de começar. Então, tinha poucos anos, sim. E nem você jogava tanto assim. Não, mas você já jogava muito. Nath, o que você faz é loucura. Eu fico vendo os seus stories, as suas postagens, gente, de uma... Quantos metros tem aquela piscina? Cara, aquela piscina muito... Eu vou pra lá, inclusive, agora. Cara, é muito grande. Deve ter o quê? Uns 30 metros? E você domina... A gente faz a distância. Não, é loucura aquilo É um dos ali. meus vídeos mais virais, inclusive, no Instagram. Sabia aquela piscina? Eu fico... Não, como que ela... Não, é mentira. Não é possível. Tem uns homens, né? Por sinal, que falam que é IA, né? Vão lá e falam assim, isso é IA, só pode. Eu falei, não, gente, não é IA. Eu te provo que não é IA. Eu te provo que não é, porque tem muita gente que às vezes não acredita realmente. E pensando nisso, no domínio da bola que você tem, você aprendeu a dominar a bola? Então, eu aprendi com muita prática de vários esportes, né? Como você já falou, eu fui tenista profissional, mas eu já joguei bola antes, quando eu era muito novinha. 3 irmãos mais velhos. Era obrigada a jogar bola. Era obrigada a jogar bola com eles para poder ter uma maneira de brincar, me divertir e ter ali essa proximidade com eles. Então, isso me desafiou muito, desde muito nova, a conseguir estar nesse meio entre eles. Então, eu tive que aprender a jogar bola e já jogava bola desde muito novinha, depois pro tênis. Sempre fui ganhando essa habilidade, né? Que me ajudou a ganhar esse domínio de bola. E depois o futevôlei veio só para agregar isso, porque é muito treino, é muita repetição. Então isso faz com que você ganhe um domínio diferente, entendeu? E há quem acredite que treinar não faz a diferença. Traz muito, 100%. Eu sou movida a repetição, eu digo. Repetição é mãe do sucesso, sem dúvida. Para qualquer coisa, né? Mas pro esporte ali, no dia a dia, no futevôlei, que é um esporte muito de muita repetição mesmo, para ganhar domínio, mais ainda. Não, dominar uma bola com 30 metros de distância não deve ser muito fácil, né? Não é fácil, realmente. E eu quero saber de você, pra gente começar, quem é a Natália, menina, que desde o início lá já acreditava nela mesma? Porque você passa muito essa força, tá, Sim. Nath? De, eu sei o que eu estou fazendo.
Nem sempre eu tive essa confiança toda, eu sempre oscilei muito em entender o meu real caminho, propósito, né, dentro do esporte. Quando eu parei ali, na época que eu fui tenista e fui morar na Argentina, né, eu conheci o tênis, daí na sequência eu fui morar na Argentina para tentar a carreira profissional, e dali eu ganhei essa disciplina do esporte, né, o dia a dia, eu treinava muitas horas por dia, viajava o mundo, dos 16 aos 20 anos morando sozinha lá, tinha familiares, mas morava sozinha para poder viajar e treinar como atleta. Então ali me deu uma maturidade muito grande de querer realmente viver do esporte. E quando eu me frustrei muito que eu tive que parar de jogar tênis, porque eu já não aguentava mais, mexe muito com o mental na parte do tênis, né? O tênis é um esporte individual, mexe muito com você. Então ali eu falhei, ali meu sonho ficou de lado, né? De ser uma atleta, de viver do esporte. E aí eu segui a vida normal, e eu falei, cara, ali eu vou ter que ceder a uma vida de uma mulher normal e não uma atleta, né? De, enfim, ter amigos, sair, socializar, e foi até um processo complicado. E conheci o futevôlei nessa época, e comecei a jogar em nível amador. Então, nesse momento que até jogava, era difícil pra mim futevôlei de dupla, porque como eu era esporte individual, penava um pouco isso, né, de conseguir me adaptar ao esporte, mas fui ganhando cada vez mais experiência no futevôlei nesse processo, desses 10 anos aí, entre os 20, 21 até os 30. Fiz faculdade de administração. Que legal, Sou não sabia. formada em administração. E aí, depois que eu fiz essa faculdade de administração, nesse processo, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais. Trabalhei ao longo desses anos, não era feliz, não era o que eu queria, não era... E qual segmento? Eu, na parte de administração mesmo, trabalhava na parte de contas e tal, nos processos, contábil mesmo ali junto com a parte administrativa. E fui aprendendo, ganhando essa bagagem, só que sempre pensando no esporte. Porque eu já jogava futevôlei de forma amadora. Ia para pequenos campeonatos, mas não me dedicava. E aí fiquei nesse processo até que o meu pai, a empresa teve um problema sério lá dentro por uma reinvenção ali financeira, e eu tive que... poderia ali ter a opção de sair, porque meu pai queria muito que eu seguisse a carreira da família e tal, na empresa. E quando eu vi que eu tinha essa brecha para sair, eu fiz uma reunião com eles. Meu apartamento, que era familiar, eu falei, pai, tô com uma ideia, agora que eu não vou seguir na empresa, queria fazer uma reunião familiar aqui para dar um comunicado para vocês. E aí, ali, tava começando essa onda do Instagram, do crescimento das redes sociais ali. Tinha muita gente que tava crescendo muito, vivendo disso. Foi quando você começou a fazer Exatamente. Aí foi ali, eu fiz uma reunião familiar e falei, olha, a partir de agora... eu vou tentar viver do meu sonho novamente. Aos 30 anos, isso. Sem saber como seria meu futuro. Assim, querendo realmente decidir algo pra minha vida. Não, eu tinha mente empreendedora, mas eu tinha que... Eu ainda assim queria seguir no esporte, mesmo empreendendo, porque dali foi nascendo essa veia empreendedora. Meus pais são empresários, né? Sempre foram empreendedores, empresários, eu ganhei muito isso deles. Então, nesse momento, eu falei, olha, eu vou abrir minha rede social, vou alugar o apartamento que eu moro para ter essa renda para viver, vou dar clínicas pelo Brasil, com a minha parceira da época, e vou abrir meu Instagram, para poder comunicar tudo que eu vou fazer como uma atleta no futevôlei. E vou fazer uma pós em marketing esportivo, porque eu já tinha faculdade e queria me capacitar de uma forma mais ampla para como eu iria gerir tudo isso para dar certo. E aí, obviamente, minha família ficou resistente, poxa, futevôlei, realmente é um esporte que até hoje não tem muita notoriedade, como futebol, como vôlei, como outras modalidades. Mas eu falei, cara, é um esporte que eu amo, eu sinto que eu posso me destacar, eu quero arriscar ali. Eu tive muita coragem, né, de arriscar aos 30 anos um esporte que poderia não dar em nada, que eu poderia não ter tido nenhum reconhecimento, ou não ter tido resultados, ou ter sido só um lado. Então, com a minha competência, coragem e garra, eu consegui começar a ter os resultados nos pódios, ali nos campeonatos, e também nas redes sociais começar a crescer e a estudar muito para conseguir fazer isso ao mesmo tempo. E dali o resto é história, começou desse processo. E assim, você falando isso, já começa a trazer na minha mente para montar, né, concatenando isso que você que é empresária também, Sim, com os empresários, que é o seguinte, você falou que com 20 anos você falhou. E, estatisticamente, as empresas que se montam no Brasil, até 5 anos ela pode quebrar e fechar. sim. E eu acho que, se eu não lembro o percentual, mas 70% das empresas que abrem fecham até os 5 anos. Acho que é isso, é 70%. E aí você falhou, você quebrou a primeira vez. E aí depois você traz algumas coisas que dá para fazer uma analogia com empresa, que é o seguinte, você fala, mas espera aí, em algum momento eu entendi que era o momento que eu tinha para voltar e reabrir o seu sonho, Sim. mas eu fui estudar, fiz uma pós em marketing, porque eu abri o meu Instagram, eu ia viver dessa renda.
Cara, é impressionante a sua forma de se reinventar Não. com educação e alta performance, tá? Sim. Eu não poderia deixar de falar isso aqui e de concatenar isso, Sim. porque embora nesse momento você não se visse, não me via como empresária, sim, você era. E sempre foi. Eu tava Só que querendo você- empreender de uma forma minha, ligada ao esporte. Ligado ao esporte. Sim. Então você juntou a sua forma de ganhar a vida ali, já entendendo que dava pra você ganhar. Cara, você foi muito visionária. Exato. Nossa. Eu tive coragem e visão, porque era um esporte que não tinha resultado. Os campeonatos não davam dinheiro. As próprias clínicas não eram caras naquele momento, porque eu tava começando. Então, eu criei uma estrutura para tentar começar a partir dali. E planejada. E planejar, a partir do Instagram, da visibilidade, da imagem, mas sabendo o que eu queria atingir de uma forma respeitosa, com as pessoas que eu conhecia, com os atletas que eu fui conhecendo, ganhando meu espaço muito bem, fazendo também outras coisas. Eu entrei no futebol também, eu fiz o canal do Zico, fui contratada para outras pontas do futebol também, junto com o futevôlei, porque só o futevôlei não daria. Então, eu tive a visão de entrar em vários cenários como uma mulher que jogava bem para atingir o todo. E isso eu faço já há 9 anos, que é entrando em todos os cenários. Inclusive no tênis, né? Porque como eu tenho propriedade no tênis, hoje eu comunico também tênis, futebol, fui campeã mundial depois que veio o tecbol da mesa, que eu conheci na casa do Ronaldinho Gaúcho. Sou bicampeã mundial, uma no misto e uma no feminino. Então, isso no meio vieram várias coisas juntas que eu fui explorando cada um das oportunidades que apareciam com o talento e a visão e a estratégia para que acontecesse. E aí você traz isso de novo, eu vou concatenando que eu não vou conseguir. Claro. E é o seguinte, quando a gente fala de maturidade de empresa, a gente fala do seguinte, a gente sai do 0 pro 1, que a gente tira o negócio, vamos começar. Sim. E aí você deu aquela primeira sprint. Start. Exatamente, deu o start. Para te tirar do 1 pro 10, não vai ser o mesmo processo que você fez. E aí você começa a identificar novos produtos, que a gente chama, né? Então, deixa eu entrar aqui nessa zona, juntar isso que está no mesmo caminho de propósito que eu quero atingir, mas eu preciso entrar em outros públicos. Com certeza. E aí o que a gente diz, né, quando a gente aprende sobre empreendedorismo, que o que te tira do 0 pro 1 não vai ser o que vai te levar do 1 pro 10. Eu me reinventei várias vezes. Eu deixei depois de fazer YouTube, aí eu entrei em outros cenários do futebol, aí eu comecei a fazer outras publicidades, aí eu fui pra agência, porque a agência tinha mais um leque maior de oportunidades, depois eu tive uma empresária, depois eu voltei pra outra agência, então eu tive que flutuar e me reinventar várias vezes nesses anos, pra conseguir continuar fazendo e atingindo os pontos que eu conseguiria dentro do que eu fazia e também para abrir outros, até hoje, né, projetos, né, depois veio o CT, que vai fazer 4 anos, o CT, que é relativamente recente, o Instituto há 1 ano, que o Instituto é um braço social que eu sempre quis ter, inclusive até antes do CT, que aconteceu e roda junto, porque com a minha imagem para poder fomentar e incentivar meninas ao esporte. Então eu tentei fazer de tudo um pouco, sempre sambando em tudo isso, porque eu sabia o potencial de tudo isso de uma forma positiva para atingir. Não, você é muito visionária. Dentro do que eu faço no esporte, eu acho que eu diversifiquei bem. Eu acho que aí é onde se ganha, diversificando, não ficando na mesma, entendeu? Óbvio que às vezes você repete, você vai num ponto forte, mas você tem que às vezes entrar nesse desconforto, né? Agora a palestra, eu tenho que contar a minha história. É desconfortável você começar a palestrar porque você tem que saber contar. Mas é uma coisa que eu vejo como um propósito. Você vai servir outras pessoas de como você vai passar a sua história. Como você vai inspirar as próximas pessoas que vão ouvir e falar, pô, eu posso estar nesse lugar. Eu tô começando a jogar, com certeza. Tô começando a jogar futebol e como que eu vou fazer? Pô, essa história me inspirou. Então, isso é muito importante também. O seu cortisol vai lá em cima quando você tá no palco e não tem jeito, né? Eu tô aprendendo. Diego Rivas, inclusive, muito obrigada. Estamos aí com ele fazendo, me ajudando a lapidar ali de uma maneira bem estratégica para que fique muito legal. Ele é fantástico nisso, né? Então, tá sendo muito bacana. Eu tô estudando comunicação. E aí, fazendo um curso de oratória. Ah, que legal. E as pessoas falam assim, nossa, Marcela, mas você precisa? Sim, todo mundo precisa. Você fala muito e aí, bem. Eu tô aprendendo agora que, primeiro, você tem 47 segundos para passar a sua mensagem, mas você tem apenas 3 segundos para prender a atenção de alguém. É muito E é aí que o que eu vou falar que em 3 segundos eu vou prender a sua atenção e que você vai me dar atenção. Sim. E isso é neurociência, né? Sim. A neurociência traz muito isso. E como a gente consegue com as mãos, eu fiz educação física 3 períodos. Ah, que legal. Foi Tinha que ter terminado. Pois é, mas Mas hoje em dia eu confundi, lá foi a minha primeira faculdade, eu confundi que eu gostava muito de esporte. E aí eu confundi com carreira. Sabe que eu nunca confundi? Sempre me falam, você ia fazer educação física? Eu nunca me vi fazendo educação física. Pois é. E olha que eu já fazia muito esporte na época, quando eu fui começar a
que eu parei no tênis e ia fazer uma faculdade, mas qual? Educação física. Eu falei, não, gente, eu quero ser a dona da academia, eu não quero ser a que vai dar aula. Mas você foi construída e forjada por empresários, Meus né? pais, exatamente. Então você já sabia. Eu já falava, eu já pensava isso. Eu tava lá na frente, por mais que eu não sabia nada, eu falei, eu quero ser administradora pra saber tocar os meus negócios, pra poder, não que, pelo amor de Deus, eu sou, Não. meu namorado, educação física, amo, inclusive Não, mas tenho vontade de fazer hoje. Pra poder entender mais do corpo humano. Mas não era sobre humano. isso, é que você é empresária. Exato, mas eu hoje até faria. Anatomia. Faria pra poder entender, eu acho muito bacana a educação física pra você entender melhor o corpo humano. Mas é que, de fato, tem outras coisas que me interessam tanto quanto, mas eu amo educação física, trabalho diariamente com educadores físicos, né? E sou fã, assim, mas eu realmente me vi nesse lado mais empreendedor mesmo. Aí eu fiz educação física 3 períodos, depois no 3º período eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero dar aula, eu não quero ser professora, eu não vou criar nenhum método incrível pra que ninguém consiga fazer não quero isso. Aí botei a bola no chão e aí pensei, o que eu vou fazer? Aí fiz administração. Ai, que legal. Sou formada hoje em administração, processos gerenciais, green belt, cientista de dados, engenheira de dados. Tudo, né? Um fenômeno. Cara, adoro estudar. Eu acho que você tem muito isso também, né? Eu já tive mais. Hoje, como eu tô em muitas coisas, eu tenho vontade de voltar a estudar, só que a minha agenda não me permite. Às vezes eu faço cursos, mas eu... Mas mas assim, eu não dou o devido tempo. Eu queria mais, mas eu não consigo hoje. Minha vida é muito dinâmica. Não, você... Cada dia tá num estado, minha tá vida num lugar, e eu não sabe por que me limita? Porque eu não gosto do online, pra estudar. Eu quero presencial. Eu me adaptei. Então, eu não. Porque se eu me adapto ao online, eu faço vários. Mas eu gosto de presencial, não tem jeito. Eu gosto de presencial também. Mas pra assim, mim, presencial, a troca, o tete-a-tete. Aí eu me limito, porque eu quero presencial, eu não consigo. Agora, uma curiosidade. Qual foi você, tênis, futevôlei, futebol... sem querer guerra dos sexos, né? Não tem guerra dos sexos aqui, que não tem mimimi. Eu também não faço essa. Não tem mimimi. Quais foram as suas maiores dificuldades na sua carreira para se provar como uma mulher bonita e eficiente e eficaz no esporte? No futevôlei, você diz. Passei umas situações no tecbol, porque na Europa eles são mais machistas ainda. Quando eu cheguei no meu primeiro campeonato mundial de tecbol, que eu fui convidada para ir em 2018, tinham 3 meninas só, era campeonato aberto. 3 duplas com meninas e o resto tudo dupla masculina. E quando a gente chegou, a gente foi muito recriminada. E no início, eram 50 duplas. E aí eu falei, olha, Marquinhos, a galera tá olhando de cara torta. Mas vaiar? Não de vaiar, mas assim, de falar, tipo, o que essa mulher tá fazendo aqui? Mas aí antes de ver a qualidade, depois quando a gente foi passando, ganhando, todo mundo começou a respeitar. E eu... já não conseguia mais, assim, dar aquela abertura que eu tava dando no início de querer ser simpática. Porque eu falei, cara, você vai me olhar torto, depois você vai me aplaudir porque eu sei jogar. Respeita no primeiro momento, entendeu? Isso. Então, independente, assim, né? acontece muito no futebol, inclusive em jogos que são mais alto nível, de falar, pô, não vai dar pra ganhar e tal. Já ouvi até com a minha ex-parceira de chegar em quadra e falar assim, esse jogo não vai dar pra elas e tal, a gente chegar e ganhar. Com a minha atual parceira ainda não aconteceu, mas assim... porque sabe que joga hoje em dia, mas eu passo às vezes situações de que tem essa resistência em estar ali entre os homens pra jogar. No início era muito pior. Muito, muito pior. Agora porque eu tenho uma relevância maior, mas assim, ainda assim tem, tá? Ainda assim existe. Falar, meu filho, eu domino bola com 30 metros de distância, você é louco. Mas assim, eu tento ser calma nessas horas e falar assim, cara, você tem que dar oportunidade. E eu agradeço sempre quando dão a oportunidade de jogar, porque eu evoluo muito jogando com homens. Então, eu sou muito grata. Eu treino com homens, eu sempre jogo com homens, inclusive grandes jogadores. Me fizeram, assim, ganhar e até hoje dão abertura para outras meninas jogarem para ganhar uma notoriedade que é possível estar entre os homens jogando. Inclusive, jogos de futebol também, mistos. Já fui para grandes competições fora do país, inclusive jogando em times masculinos como única mulher lá dentro. Nossa. Então, assim, é muito importante isso pra gente ganhar nosso espaço e ganhar o lugar que a gente pode estar, entendeu? Então, foi realmente... é muito importante até hoje fazer esses tipos de jogos pra mostrar que a gente pode estar ali inserida. E por que o Instituto? O Instituto, porque o social tem que... Eu sou muito grata a tudo que me acontece na minha vida. Então, pra mim, eu sempre quis retribuir isso. Então, poder ter o apoio e fazer Instituto pra passar pra pessoas que não têm condição, e é feminino é só pra mulheres. Legal. Então, pra passar pras meninas que podem conhecer o esporte, no meio do Complexo da Penha, não tem nenhum acesso lá. Eu aluguei uma academia lá dentro mesmo, assim, um lugar bem, bem pra dentro do complexo.
até meio tenso para chegar, e as meninas, sabe, super queridas, querendo aprender. Tá sendo muito gratificante poder ter o projeto rodando e acontecendo impactando essas vidas, né? E vendo as meninas tão felizes lá. Terça passada eu tava lá e foi uma emoção. Eu faço parte do Instituto Ela, que é um instituto voltado para a vulnerabilidade feminina em 3 frentes: pobreza menstrual, violência contra a mulher e a educação. Legal. E aí eu sou, como cientista de dados, eu ajudo a eles a fazer análise de dados em um curso que elas fazem com educação para ver o quanto que elas estão avançando nesse curso. E aí nessa semana a gente teve uma reunião em que uma advogada falou muito sobre o porquê do projeto social. E uma das coisas que ela trouxe é sobre que já começou lá atrás, muito lá atrás, com as mulheres indígenas, em que elas eram tratadas como moeda de troca, eram abusadas sexualmente. E isso veio para a gente, que é daqui, como um legado. E aí, se a gente volta naquela música do Legião Urbana, né, Índios, que é onde ele fala: aonde se cortava sempre um pano de chão de linho nobre pura seda. Então, muitas vezes as mulheres, e aí é por isso que eu falo que não é guerra dos sexos, a gente recebe pano de chão vendido como seda, e as mulheres não conseguem enxergar isso porque sempre ela recebeu pano de chão, né? Verdade. Então eu acho que o projeto social vem muito para isso, né? Para abrir os olhos das mulheres e identificar assim: há vida, há espaço e você pode. Com certeza, e dá oportunidade também, o acesso, né? Às vezes as pessoas não têm acesso para poder ter ao que a gente vai oferecer, ao que a gente pode dar, construir ali. Para mim era algo que eu queria que andasse junto dentro do meu projeto, e como gratidão a tudo também, e esse lado é importante ter. Eu sempre quis, assim, na minha cabeça, de que aconteceria, e graças a Deus está rolando. E quando que vamos falar um pouquinho de dados aqui? Tá. Quando que você entendeu na sua carreira que tudo que você estava fazendo estava dando certo, que você estava conseguindo atingir o seu objetivo nessa visão 360 que você traz de Instagram, novos núcleos de entrada? Então você tinha canal de aquisição, né, vamos dizer, você tinha o Instagram, você tinha o Zico, você tinha as outras escolas, e aí quando que você começou a entender assim: não, eu estou ganhando meu espaço e agora eu preciso pivotar? Porque você disse que você se reinventou muitas vezes. Sim. Como foi isso, essa reinvenção? Assim, foram vários pontos que eu vi que estava funcionando, né? Claro que quando a gente começa a ter uma notoriedade, ganhar esse espaço também de resultado, porque eu queria não só do digital, mas eu queria também ser uma grande atleta. Comecei a ter esses resultados também de maior expressão, mas eu acho que uma virada de chave muito grande para mim foi a bola, né? Quando a Mikasa veio e me ofereceu a bola com o meu nome, que é a bola do jogo, né? Então a Mikasa veio ali e eu tinha na época, não sei, 500 mil seguidores na época, ou os 400, não lembro exatamente. E ela falou: cara, a gente te vê como realmente uma pessoa que tá crescendo muito no cenário, que não só tem essa visibilidade, mas tá se destacando de todas as maneiras, e a gente quer fazer uma bola com edição limitada sua e tal. Nossa. E fui a primeira mulher ali a ter uma bola assinada de futevôlei, e pra mim aquilo foi, assim, tá rolando. Um marco, né? Tá rolando, pô, é a bola até hoje, né? Então, assim, a gente tá falando de ali, se eu não me engano, tem 6 anos desde a primeira. Então, pô, tem um tempo que eu falei ali, 6 ou 7 anos. Ali começou na minha cabeça a falar: Tá dando certo. Tá dando certo. Ali, deu certo, tá dando certo. E foi o primeiro passo, obviamente. Depois também começar a jogar com grandes jogadores e ter uma notoriedade de respeito dentro do cenário, né? O Neymar mesmo, o Marcelo, o próprio Ronaldinho, que eu conhecia até antes mesmo de abrir o Instagram, que eu já conhecia, mas tinha acesso. Porque são pessoas que fazem você falar: pô, essa menina joga com a gente. Ela tem a qualidade, ela é uma menina de respeito, ela tá ali entre a gente, com a nossa família, ela treina, ela se dedica. Tô até pra sair um vídeo meu de que me perguntaram muito como eu conheci o Neymar, e pô, o Neymar me mandou um vídeo sem me conhecer, elogiando o seu trabalho, falando: pô, torço muito por você, parabéns pelo que você tá fazendo. Então, assim... Nossa, que incrível. E ele nem me conhecia, foi o nosso primeiro contato, mas ele viu provavelmente o que eu tava fazendo, e assim como outros grandes jogadores também, esse mesmo feedback. Então, isso é resultado do seu trabalho, né? Não é um puro marketing. Então, eu não queria ser só o marketing, eu queria performar e ter o marketing junto pra mostrar a modalidade, né? Por isso que eu fico feliz de poder participar desse crescimento da modalidade como um todo, que pra mim era uma meta também. Eu faço futevôlei, faço futebol, participo de outras coisas, estou no tênis, mas o futevôlei era importante pra mim gerar essa notoriedade. E aí, quando veio a bola, isso veio, falei: tá rolando. Legal. E assim, Nath, a gente sabe que
desde o início, isso já tem quantos anos essa virada? Essa virada não, desde o início ali Do início das redes vai fazer agora 9 anos. 9 anos. Esses 9 anos, o que você teve que abrir mão? Muita coisa. A gente abre mão de muita coisa pelos nossos sonhos, né? Parece que não, mas sem dúvida nenhuma é minha família, né? Mas isso desde sempre, não só de agora. Da Argentina. Da época da Argentina. Eu passei um período maior com eles, nesse período que eu fiquei ali estudando e trabalhando com eles. Ali eu fiquei mais fixa. Mas desses 9 anos eu abri muito mão de estar com eles, de estar perto da minha família, de vivenciar momentos especiais ali, sobrinhos, né? Crescimento. Meus pais mesmo em momentos muito especiais também, aniversários. Abri mão também, às vezes, até de relacionamentos, assim, um pouco mais próximos, né? Já tive relacionamento à distância antes que também prejudicou. Então, por causa de carreira. Então, assim, a gente abre mão de muita coisa quando a gente tá realmente em busca dos nossos sonhos, né? E eu, sem dúvida, abri muito pra chegar onde eu tô hoje. E deu certo. Deu certo. Não dá pra reclamar, não reclamo de nada. Inclusive, a minha mãe fala, às vezes ela menciona sobre isso, eu falo, mãe, eu tô vivendo até a gota que eu posso, esse sonho, e abrindo mão, mas tá valendo a pena. E ela fala, não, de fato, tipo, ela mesma, porque Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, porque eu fiz bem feito, mal bem, eu abri mão, mas não fui drástica também, então não aquela coisa assim, dava o meu jeitinho, entendeu? Tipo, conseguia dar meu jeitinho, então não foi aquela coisa assim que você deixou tudo ali, não. Eu sempre dei meu jeitinho pra atender a tudo, então me desdobrei bem. Eu falo muito dos pratinhos que a gente equilibra. Sim, muito. E algumas vezes alguns vão cair, e tá tudo bem, né? Faz parte. A gente não tem muito controle de tudo, não dá pra ser a Mulher Maravilha. Não dá. A gente tenta, mas não dá. Não dá. A gente tenta. Mas ok também, não tem problema. Ok. Eu não mudaria nada. Muito bom. Gente, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mas se você pudesse dizer alguma coisa pra menina Natália, o que você diria? Eu diria que eu conseguia. O que eu queria, de fato, que era viver do esporte. Óbvio que a meta primeiro era tênis, não rolou. Mas, assim, de alguma maneira eu poder estar no dia a dia, ter um lifestyle de treinar, de comunicar esporte, de estar com pessoas que respiram, sabe assim, não só esporte, mas depois eu fui evoluindo, né, esse lado empresarial também, mais ligado ao esporte. Era o que eu queria na minha vida e falar pra ela que realmente tudo que ela sonhou naquele momento de criança, de estar com os meus irmãos e ser competitiva, mas conquistar, ela conquistou. São 3 irmãos que você 3 irmãos mais velhos. Legal. Eu fiquei com 15 primos, né? Então eu meio que também, era assim, você vai jogar bola. Eu não quero. Você vai jogar bola. Pra ficar junto ali. É isso. Tá bom, vou jogar bola. Mas aí você aprende, você se reinventa, você evolui ali, você ganha um espaço legal. Eu acho que dá um clique na mente. Você tá inserida nesse meio. E você mostra muito esse poder, essa força. Olhar pra você, Nath, é ver força. Você sabe disso, né? Eu procuro isso, assim. Não quero nunca mostrar fraqueza, assim. É claro que às vezes a gente não é de ferro, né? A gente tem nossos momentos, isso, eu entendo isso também. Até falo isso com meu namorado, eu falo, cara, eu às vezes também quero dar uma acalmada, né? Pra poder respirar, porque é importante. A gente não tem esse controle o tempo inteiro. Faz bem. É lógico, a gente também tem tem os momentos vulneráveis, é normal. Mas, no geral, eu gosto de ser essa pessoa que transmite força, que quer estar forte o tempo inteiro, que quer ajudar. Então, eu tento sempre me colocar nesse lugar. Mas em cima dessa força, tem uma pergunta aqui muito boa que fala de empoderamento. Então, quando você traz aqui, vou achar aqui, peraí, que eu achei que tinha uma pergunta. O que mais te incomoda, porque você, forte, imponente, sabe o que quer, cabeça erguida, determinada, destemida. Sim. Acho que tem vários adjetivos aqui para você. Mas o que mais te incomoda no discurso superficial sobre empoderamento feminino? Eu acho que o empoderamento feminino é muito real. Eu acho que isso realmente existe. Eu acho que tem mulheres que estão nesse papel e tem mulheres que não estão nesse papel. Então, você reconhece quando uma mulher está nesse papel. Então, o empoderamento feminino é a mulher que quer se colocar nesse lugar, a mulher que quer levantar as outras mulheres. Porque eu vejo mulheres que têm, mas só querem se levantar. E quando você está nesse papel, você não levanta as demais, não é muito real o que você está fazendo. Não é. Porque quando você levanta a outra, quando você aplaude o sucesso da outra, você sim está empoderando, sendo empoderado e empoderando a outra. E é sobre isso. Então, eu me coloco nessa posição. Quem tá do meu lado, eu tento levantar o tempo inteiro. A minha parceira, as minhas amigas, as pessoas que eu conheço e vejo que estão nesse lugar. A gente se conheceu, eu vi esse lugar que você tá aí, o tempo inteiro você vai estar ali, eu vou tentar te jogar pra cima, e você e vice-versa. Esse é o empoderamento feminino real pra mim. Não o mimimi de falar, eu sou empoderada, e não faz nada pra ninguém. Só pra falar? Só pra falar que é. Beleza. E sabe uma coisa que eu vejo muito também hoje?
a galera querer surfar na nossa onda, né? Também tem isso. Isso me dá uma... E quando eu percebo que tem alguém querendo surfar na minha onda, eu falo, cara, não. Mas aí tem que Porque ser... você vai agregar o quê? Vai fazer o quê? mas aí eu não era, mas eu tô aprendendo a ser mais política nesse lado, porque é isso, às vezes a gente tem que manter um pouco esse papel de que também, eu não sou aquela pessoa que vai nunca diminuir o próximo, então tem que ter com talento e falar, não, tipo assim, botar a pessoa no lugar Tenha dela. calma, né? Tenha calma, não é bem assim. E aí quando então você começa atleta, passa um pouquinho ali por empresário, empreendedora, legado, os pais ali vivendo, respirando a empresa desde Sim. muito nova, então desde quando você nasceu, Sim. né, você já respirava Aham. empresa. E aí em algum momento você volta para isso, volta para ser atleta, e aí só que volta com uma mentalidade de empreendedorismo, Sim. trazendo Por ter o seu vivido sonho. isso no meio ali, né? E aí, em algum momento, você fala assim, não, mas espera aí, dá para fazer mais. Dá pra fazer mais. Aí agora eu quero ser realmente empresária. Sou influencer, sou atleta e quero ser empresária. Você aprende, né? Então, quando eu me vi, que eu passei, antes de começar as redes sociais, esse cenário de ver meus pais empreendendo, de viver dentro de uma empresa e depois entrar nas redes sociais e ver o que estava acontecendo e os campos que iam se abrindo, aí eu falei, eu tenho que aproveitar isso aqui, eu tenho que me capacitar para aproveitar todas as janelas que vão abrir aqui, né? As portas, as janelas, porque abria-se muito, né? Como mulher, você vai se capacitando, você vai ganhando seu espaço com respeito e vai abrindo portas, as coisas vão acontecendo, se você souber aproveitar. Então, eu sempre fui muito intencional. Eu acho que é tudo sobre isso. É isso. É você ter a intenção de abrir o seu caminho da maneira correta quando você vê a oportunidade. Então, eu vi oportunidade em várias coisas que eu fui, de fato, trabalhando para acontecer. E quando foi abrindo, eu fui entrando nelas. E foi entendendo que estava dando certo. E fui aprendendo. Eu não sou a dona da verdade. Com as oportunidades que foram abrindo, eu fui entendendo como costurar isso. Desde o digital até na maneira de empreender, que ainda tenho muito a aprender, né? Porque, mal ou bem, eu fico muito no lado atleta e esse lado mais esporte, mas tem muitas outras coisas por trás de tudo isso, né? Com a visibilidade, com os números de seguidores, com o branding que eu faço. Então, é um universo muito grande que eu aprendo até hoje como eu posso realmente aproveitar. Eu até falei isso esses dias, a minha social colocou um recorte meu de um podcast que eu apareci, porque muita gente acha que marketing é só postar. Não. Não, vamos postar. Não, marketing é número, né? Vai muito além, vai muito além. Número. E a gente, por exemplo, na 4C, a gente utiliza a técnica ABM, que é Account Based Marketing. Então, o que a gente faz? A gente está sempre em eventos, a gente está sempre em palcos, para que a gente consiga ter acesso ao decisor. E aí, desse decisor é o que a gente vai falar de negócio. Uhum. Só que é uma técnica muito difícil de ser feita e você já tem que ter autoridade no mercado e você tem que ter números, resultado que você gerou para o mercado. Legal. E aí, pensando em estratégia, quando você começou lá atrás, já tinha alguma estratégia focada? Não. Ou era falar, abrir? Era abrir, ver como isso iria ser visto, né? Ver os canais que eu poderia ir, né? O que eu ia mostrar, como eu mostraria minha rotina, como eu iria atingir o público ali com os vídeos, com esse alcance ali que eu teria das pessoas vindo até mim e vendo e gostando. E foi crescendo muito organicamente, né? Esses 3 milhões de seguidores foi ao longo, assim, passo a passo, me reinventando. Não foi do nada, né? Não, pelo amor de Deus. Porque tem gente que acha que é do nada. Até hoje não é do nada. Não foi um vídeo que me trouxe isso. Tipo, óbvio que tiveram vídeos que viralizaram muito. O do Neymar, claro. O que eu botei é o Neymar, não tem como. Mas não foi esse vídeo que me construiu. Foi a constância. Foi uma série de coisas. Foi o dia a dia, sem nenhum dia deixar de postar nada. Nenhum dia. Em 9 anos, praticamente, eu não deixo de postar nada. Tem 4 mil publicações, óbvio. Dias, assim, eu digo numa maneira geral, stories ou feed. Tem constância, né? É muita constância. Então, assim, existiu uma estratégia ao longo que eu fui aprendendo. Mas isso sempre foi muito feeling, né? Eu tenho uma coisa muito ligada a essa coisa do instinto, né? De você ter esse feeling ali e ir seguindo. Eu também tenho, sabia? E essa coisa que você fez, por exemplo, né? Vou abrir o meu... Cara, 9 anos atrás isso não era assim. Não era, não. E eu tive também em 22... Eu falei assim, agora, quando a gente fala do CEO abrir, do CEO se mostrar, produto que não tem cara não vende e tal, isso é novo. É novo. Isso é agora. Antigamente o CEO não botava cara. Exatamente. E aí, lá em 2022, eu falei, quer saber? Eu vou abrir meu Instagram. Aí meu sócio até falou assim, você quer mais seguidor, abre Instagram pra quê? Eu falei, você vai ver. Eu vou abrir meu Instagram, eu vou começar a criar conteúdo, eu vou começar a mostrar 4C Digital pro Brasil inteiro.
E aí foi E difícil, aí viu? bombou. Ah, claro, nunca é fácil. Mas As misericórdia. pessoas só veem o Cada lado vídeo, bom. acho que eu tinha que arquivar. Nunca vão lá embaixo. Tem que ir lá atrás. Não E eu vai. tenho que ir lá no meu também. Eu tenho que ir lá no meu voltar, mas que 4 mil vai dar trabalho pra quem quiser me ver lá atrás. Mas eu lembro. Lembra? Porque lembro, claro que lembro. Mas você era morena. Eu era mais morena, eu fiquei mais É. loura, é verdade. Eu fiquei Tá mais vendo loura. como eu conseguia? Você é seguidora fiel. Fiel. Deixa eu te falar, você traz essa parte da alta performance, da disciplina. O que você poderia hoje, com a sua mentalidade forte de empresária, de atleta, de empreendedora, o que você utiliza do esporte que você poderia dar um conselho para a Nath que estava lá na parte administrativa dos pais? Do esporte, eu acho que essa constância, essa vontade de melhorar a cada dia lá atrás, tipo, engraçado, né? Essa é uma pergunta interessante, mas eu não tinha essa disciplina quando eu jogava tênis lá atrás. Eu era Não? totalmente diferente. É claro, quando a gente é mais novo, a gente não tem a mentalidade. Tanto que eu falo, se eu fosse ser tenista aos 30, quando eu abri, provavelmente eu teria mais sucesso de quando eu tinha 16. Mas, obviamente, que já no tênis já é tarde para começar com 30. Mas eu melhorei muito essa minha parte de disciplina, de foco, de constância. E a rede social, esse lado empreendedor que eu queria construir, me ajudou a ter também esse caminho junto, entrando como atleta. Porque foi o que eu te falei, volto a falar, eu não queria só ser o marketing, eu queria ter resultado. Porque eu já tinha sido atleta. Então, como que eu faço isso para não falarem assim? Ela só bota videozinho de ponto legal, mas não ganha nada. Eu nunca queria ser essa pessoa. Então, eu tenho propriedade para falar que, sim, eu coloco o vídeo do ponto, mas eu ganhei o campeonato. Sim, eu botei um vídeo ganhando um ponto, mas já perdi muito campeonato também. Então, é isso, são altos e baixos. E você treina muito, né, Nath? Muito, mas todo mundo treina muito as que chegam, É. né? Mas eu quero dizer, são altos e baixos, mas eu tive muitos resultados, né? Muitos resultados que me colocaram numa posição de ter propriedade para colocar os acertos também, coloco erros também, coloco treinos que não são muito legais, coloco muitos acertos, porque de fato eu quero motivar as pessoas, eu quero trazer o melhor para elas. E a capacidade de tomar decisão sob pressão? Como é isso? Porque a bola... Eu faço futevôlei, né? É horrível, eu sou muito ruim em futevôlei, mas eu não vou desistir. Não tem que Sabe qual é a desistir. minha meta? Eu coloquei uma meta para 2026, jogar um jogo completo. É isso. Só que, meu Deus do céu. É difícil. Não, eu nunca vou falar que futebol é fácil, porque não é. Mas eu treino há muitos anos, eu me dedico há muitos anos. E você perguntou sobre a pressão? Sobre tomar decisão. É porque, assim, quando o futebol é domínio da bola. Então, a gente confunde muito isso, né? Você tem que esperar a bola chegar e você tem que estar no mesmo time ali pra poder tomar decisão. Como que é essa pressão de tomada de decisão? Não é pressão. Eu acho que você vai ganhando essa confiança com a repetição. Então, quanto mais você... Vamos, recepção. Eu quero receber 20 saques seguidos para ver como eu vou reagir. Então, você tem que repetir para ganhar essa confiança e tomar a decisão melhor. Então, quanto mais você repetir, mais você vai ganhar essa confiança de execução. Se você não repetir, você não vai entender como executar. Então, você precisa repetir ao máximo para poder falar, essa aqui eu vou entrar com a chapa, essa aqui eu vou entrar com o ombro, para poder saber como reagir. Então, só a repetição vai te dar isso. E pensando nisso, né, que você traz, essa eu vou entrar com o ombro. Como é? Não sei se tem inovação. Eu fui para o Vale do Silício, né, no ano passado. E lá eles falam que eles não estão preocupados em descobrir problemas, em resolver problemas. Eles estão preocupados em descobrir problemas que ninguém sabe que existe. Então é aquele famoso, o que eu não sei que eu não sei. Que eu não faço uma mínima ideia que existe. No futevôlei tem essa inovação, tem algo que a gente possa fazer de diferente para que a gente tenha melhorias contínuas? Tem no extra quadra, né? Por exemplo, eu aprendi muito a treinar melhor e me ajudou muito em quadra. Eu fazia muito treino mais de academia, e aí, hoje em dia, eu já tô desde 2022 que eu machuquei o joelho com um treino mais funcional para atleta, né? Que é o método PHS do meu professor, do meu treinador Luiz, e esse método dele faz com que seja mais atlético. Então, esse tipo de treino me ajudou muito fora quadra. E, além disso, obviamente, a parte do mental juntamente, mas os treinos, Pilates ajuda muito. Pilates dá uma mobilidade muito boa. Então, eu acredito que os extras te ajudam muito nisso que você está falando. Para poder falar, mas eu tô me sentindo muito melhor aqui agora, eu tô mais móvel, eu tô com mais agilidade. Os outros tipos de treino vão te dar mais especificidade pra areia. E o que te fez levar para essa inovação? Preciso buscar... Minha lesão. Quando eu me lesionei, que foi... Sentiu a dor? Foi um dos piores momentos da minha vida, porque na minha carreira, né, de dor, porque eu machuquei fazendo tecbol. E pior do que isso, eu era muito afobada em fazer vários esportes. Eu fui fazer um Muay Thai.
Eu já tava fui uma sobrecarga, minha panturrilha chorou, eu fiz 4 dias de repouso. E quando eu voltei pro tecbol, eu não tava com ela tão boa. Eu fui fazer um movimento de defesa da chilena e meu joelho foi pro lado e aí fez a alça de balde do menisco. E aí foi antes do Mundial de tecbol. Eu ia ganhar talvez minha terceira vez no Mundial, com a minha parceira que a gente tava voando. E isso me fez uma lesão gravíssima. A gente não conseguiu nem detectar o que era. Eu tive que ir lesionada pra Alemanha jogar o Mundial. Perdemos na final, feio. Perdemos na semifinal. Não consegui jogar direito. E pra piorar, ainda fui direto pra Copa do Mundo no Catar depois. Andando, mancando. 10 dias no Catar. Era tipo caminhos enormes, porque lá é tudo grande. E foi uma dor assim absurda. Ainda voltei pra competir, meu último campeonato do ano. Mancando, com dor. Competi e no dia seguinte eu tava operando. Dia 1º de janeiro. Que isso? Porque eu tinha que cumprir, eu não podia parar antes. Eu ia cumprir a agenda e ia operar. Porque viram que tinha uma alça de balde e tinha que fazer artroscopia. Mas você não sentia dor? Muito, eu tava tomando Oginac 1000 pra jogar. Mas eu ainda assim joguei. E por quê? Porque eu queria cumprir o combinado, poderia ter largado tudo ali, mas ali foi uma afobação de querer fazer tudo. Né? Obviamente, eu não ia deixar de ir pra Copa, eu não poderia ter operado antes. E já tava com o Mundial certo, e não queria dar a vaga, eu queria ir, eu tava com a vaga. Então, era uma dor que eu falei, eu vou suportar. E de fato, eu suportei, fiquei em terceiro lugar em um, e no outro também fiquei em terceiro. Não, eu fiquei em terceiro nos 2 campeonatos. Mas assim, ficar em terceiro sem uma perna praticamente... Não, mancando, de fato. Se tem vídeos meus assim, eu não andava na quadra. Eu falei pra minha parceira, eu falei, olha, vamos do jeito que dá. A gente ficou em terceiro, acabou o ano. Não, mas você ficou muito bem, não era nem pra você ter ido? Exato, mas assim, operei e aí essa cirurgia e esse movimento do que aconteceu mexeu muito com o meu psicológico. Eu ia te perguntar isso, o que você mais tirou de aprendizado disso tudo? Eu demorei pra aprender, porque eu geri muito mal essa lesão. Eu fiz a artroscopia, recuperei rápido, mal, e me arrastei no ano seguinte, ainda lesionada, mesmo depois da cirurgia. E isso me gerou vários problemas com a minha parceira do momento, né, a minha ex-parceira, mas consegui cumprir o ano e ganhei o ano com ela no futebol, né, porque foram 4 campeonatos que a gente ganhou. E ela acreditou em você. Ela assim, na cabeça dela, ela não gostou como eu geri, porque eu geri mal os meus tempos, porque eu deveria ter parado, e eu não parei. E aí sim, no ano seguinte, que foi 2024, eu falei, tá bom, agora eu vou gerir bem, eu vou parar. Parei 4 meses pra tratar direito. Aí eu tratei direito e voltei só em maio de 2024. Mas eu voltei com tanta raiva, que eu de fato não queria ter feito isso, mas foi o necessário, que a gente ganhou todos os campeonatos e eu ganhei a campeã do ano, que foram os meus maiores títulos, foi em 2024. Olha aí. Depois que eu, de fato, parei pra tratar... Sangue no olho? Não, sangue no olho, porque eu já deveria ter feito isso antes, eu errei, eu geri mal os meus tempos, de fato. 2023 até 2024, até ter feito isso, eu não geri muito bem os meus tempos e paguei meus pecados, né? De não estar bem 100%. Então, quando eu consegui ganhar 24, foi muito libertador pra mim a forma que foi, porque eu consegui performar, que o atleta quer performar e eu consegui, foi muito gratificante. E dali eu aprendi a como treinar melhor e como gerir o meu corpo de uma maneira inteligente. Legal. É com a equipe que eu tenho, que é fantástica e me ajuda muito desde então. Que você ofereceu pra ele. É a mesma equipe que eu tô desde aquele momento. Então, assim... Isso me fez amadurecer. Legal. Eu geri mal, mas aprendi e amadureci. Isso que importou, assim, pra mim, pra minha cabeça. Você sabe que eu ouvi um podcast do Renato Cariani, que ele diz que o importante é... Que a galera que fala, né, que o importante é competir, que você já tá dizendo assim, eu vou perder. Né? Que o importante é ganhar. Mas que o mais importante que isso é você voltar no tempo e entender o porquê que você não ganhou. Né? Então, você conseguir entender todos os pontos de fricção, aonde você precisava melhorar. E eu acredito que você fez isso muito claramente. Sim. Você fez, e a gente chama de análise preditiva. Uhum. Deixa eu olhar para trás, deixa eu aprender com o passado, para que eu consiga fazer a projeção do futuro. E aí você entendeu que se eu for pegar vários esportes, começar a fazer todos, eu vou levar o meu corpo ao extremo, mas eu também não vou conseguir chegar onde eu quero. Deixa eu focar aqui nas vertentes que preciso para que você consiga focar. Por isso que eu parei de fazer muita coisa nos últimos anos que eu fazia muito mais, porque eu tive que gerir esses tempos para performar. Porque senão eu não ia conseguir performar tão bem. E de fato, quando eu comecei a gerir os tempos e melhorar nisso, os resultados vieram muito rápido. Porque eu fiquei só naquilo. 24 foi? Não, 24 e 25 também foi 25...
25 parte dele, né? Porque na 25 depois a gente separou da minha ex-dupla e eu não consegui cumprir o ano, mas eu comecei o ano muito bem. E depois a gente abriu a dupla e aí eu parei o resto de 25. E agora eu tô com uma nova dupla, agora 26, que a gente tá, graças a Deus, indo muito bem. Tá voando. Estamos muito bem. Vocês ganharam? A gente ganhou 2 torneios esse ano de 3, fez uma final e 2 campeonatos, e 2 títulos. Difícil, vida difícil, né? Ah, eu gosto, assim, a gente tá entrosando, ela não treina no mesmo estado que eu, então a gente tá Caramba. a gente tá construindo essa nossa história. relação. Ela é uma multicampeã também, joga muito e tá sendo muito gratificante pra mim. Muito bom, parabéns. Obrigada. Incrível, incrível. A alta performance, a disciplina, a constância mesmo na dor. Sim. Então, eu falo muito sobre isso nas minhas palestras. Eu falo, gente, não existe crescimento no amor. Não tem. Eu nunca vi ninguém crescer no amor. Inclusive, aí a galera vai, viraliza, deixa o negócio torto. Ah, porque você não teve amor na sua infância. Sim. Não é sobre amor na infância, é sobre amor que a gente diz, é alguma coisa fofo, sabe? Ah, treinar fofo. Não vai conseguir nada. Exato, não vai. Então, o que a gente quer dizer é, se você não conseguir se dedicar e der o seu máximo, você não consegue chegar. Alguém vai chegar por você. Com certeza. Vai estar passando à sua frente. Eu vou fazer a meia agora, né? Ah, que legal. Eu vou fazer a de 5, não rio. Eu tenho campeonato na semana seguinte, não tem nem como. Não, mas eu não tenho como rir de você não, amor. Tá tudo 5 bem. quilômetros é o meu máximo. Não, porque eu adoro a corrida, mas é que não bate com o meu esporte. É uma coisa porque que desgasta muito o joelho também. Tudo, Mas eu gosto muito. Adoro, inclusive tem vários tênis da Adidas maravilhosos pra correr, mas eu não corro mais por conta de desgaste mesmo. Inclusive eu comprei o novo agora. Vou correr com aquele híbrido zero. novo? Ah, o Ad Zero? O Ad Zero da maratona. Ai, que legal. Da cor da maratona que é roxo. Ai, que legal. Comprei o short, comprei o mas tênis. tá lindo, né? Adidas arrasa, esquece. Adidas, ai meu Deus. Eu acho que eu não sei, é porque é pré-treino, né? Quando você compra um negócio novo que você quer desfilar com aquilo. Com o tênis eu já comecei a usar pra dar uma maciada na máquina. Nem precisa, aquele tênis já é macio, gente, naturalmente. Fiz 18 com ele, muito bom. Uma atleta, né? 18 km, que pelo amor de Deus, nem me chama quando eu vou fazer isso. Vou te chamar pra uma próxima. Não, 18 km não, a gente pode conversar de 5 só. Não, mas também não me chama pra eu fazer aquele jogo lá. Não, você foi muito bem no futevôlei. Não, que foi vergonha. Não, você saiu bem. Tá bom, eu tentei. Você saiu bem. Pensando, e aí depois disso tudo, de toda essa sua trajetória, empresária palestrante. Calma, você já me botou como palestrante? Eu já. Não, eu já participo de painéis há algum tempo, né? Uma coisa assim, pra mim, tranquila, participar de painéis, opinião. Mas você contar a sua história, eu tô lapidando ela pra contar. Ela já está em processo. É uma história, como vocês estão ouvindo, bem interessante. Óbvio que tem vários detalhes ali no meio, né? De família, de maneira de gerir a carreira, da forma que eu me posicionei, né? O meu processo, né? Desde muito nova ali, passando pela parte desse aprendizado na Argentina também. E como eu me reinventei aos 30 anos ali para gerar tudo que eu tenho gerado desde então, né, na minha carreira. Então, tá muito bacana desenvolver isso, né? Como eu falei, o Diego tá me ajudando, né? E espero poder em breve estar palestrando também. Eu já quero, viu? Inclusive, nós já fizemos um jabá no seu CT. Verdade. Já fizemos uma prévia. Foram 30 empresários no CT da Natália, onde ela trouxe o futevôlei e concatenou com o mundo dos empresários de alta performance e disciplina. E fez um campeonato, porque empresário é movido a desafio. A galera adorou, super queria ganhar bola, né? Não, que foi incrível. sorteada ali pra quem ganha, ia dar pra quem ganhasse, então... Eu quis fazer uma competição por justamente saber que os empresários são movidos a desafios. Sim. Então eu falei, Duda, tem que ter um mini campeonatinho. Né? A minha Duda é minha coordenadora que eu amo, de CT também, e toda a equipe, parabenizar, porque realmente foi um super evento, o NG Experience, que eu tô fazendo esse evento justamente para ir nesse lado, da experiência do futevôlei. Né? Ainda vou implementar muitas coisas no evento, porque... É isso, eu quero colocar a experiência completa, né? Desde a parte do aquecimento, a parte da bola, outras coisas também. Então, ele tá em desenvolvimento. Não, e foi incrível, porque você contou o storytelling ali, né? Então, primeiro você começou com mentalidade, falando sobre a abertura. Sim. Como se você fosse abrir uma empresa mesmo, né? O ensinamento daquilo. Eu quis unir esses dois universos ali, né, para fazer essa analogia com o esporte. Então, foi bacana pra galera não só aprender, mas ter essa visão do esporte dentro do mental do empresário. Então, foi muito bacana pra mim também. Assim, precisamos demais. Eu falei, inclusive, que o pessoal de Niterói já te quer lá. Já, posso só chamar. Faremos. Que a gente vai fazer um bem legal. E foi muito bacana mesmo. Acho que a galera saiu bem feliz. Não, foi incrível, foi marcante. Foi. A galera ficou...
com sangue no olho de ganhar. Sim. E foi incrível aquilo ali. E Todo mundo aprendeu queria também, ganhar. né? Teve contato com a bola, jogamos juntos. Então, acho que isso foi uma experiência bem legal, assim. E aí, é isso que a gente quer passar ali. E no final a gente vê que é treino. É treino. É repetição. Repetição. Exato. Você não precisa... Você não nasce bom. Você pode ser forjado Jamais. e criado. Por mais que você tenha um dom, um talento, você nunca vai nascer bom. Você vai ter que sempre lapidar isso. Você vê aí, Cristiano Ronaldo, gigante, o quanto o cara treina. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair, né? Porra, o cara 40 anos aí, 41, sei lá, o cara... Você vê que ele tá se mantendo muito bem porque ele tem muita disciplina, né? Na idade que ele tá jogando Copa do Mundo com 40 anos. O Messi ainda tem 39, ele tem 40 ou 41, se não me engano. Ele é um cara, uma máquina, né? É uma máquina, uma besta enjaulada. É uma besta enjaulada. Toda vez que alguém vai muito bem, eu falo, uma besta enjaulada. Mesmo, ele é. Nath, estamos chegando aos minutos finais. É sempre assim, né? Foi muito rápido, Foi gente. muito rápido. Ó, produção, tá errado. Tá errado. Mínimo uma hora da próxima vez. Por favor. E aí eu quero sempre fazer aquela pergunta, né? Qual a transformação que mais te marcou até hoje? Nossa, essa pergunta é difícil. Em qual sentido, exatamente? Que você quiser. Eu acho que o lado que eu aprendi quando eu entrei, de fato, que eu decidi entrar na rede social, eu tive que me transformar ali, tive que virar uma chavinha que eu não tinha. Eu não tinha a coragem que eu tinha quando eu resolvi. Eu comecei a atingir dali, né? Eu fui muito julgada quando eu abri minhas redes sociais e a minha família tinha uma condição financeira muito boa. Até de jogador conhecido que não vem ao caso falando, falou, pô, você é uma patricinha, cheia de dinheiro, vai abrir Instagram pra falar de futevôlei, pra dar treino, pra viver disso. E ninguém sabe o que eu tava passando pra querer começar a construir isso. Eu não falava numa câmera, eu não sabia fazer selfie falando. De fato, eu tive que botar a cara e ter coragem. Então, sem dúvida, a mulher corajosa que eu me tornei a partir dali e o que eu me transformei a partir daquele momento foi o que mais me transformou para construir o que eu tô me tornando hoje em dia. Parabéns. E se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres, para essas meninas que estão começando agora, qual você deixaria? Tenham coragem, comecem, tenham persistência, tem que ter persistência, constância, mas sem dúvida, se eu pudesse dizer, tenham coragem, não se importem com o que o outro vai falar. Ninguém vai fazer melhor do que você e ninguém paga suas contas também. Então vai lá e faz que só depende de você. Se joga, né? Se joga, só depende de você. Ninguém paga suas contas, ninguém tá ali fazendo por você. É você por você. Isso. Por mais que tenha gente em volta, mas é só você que pode fazer. Ninguém vai fazer no seu lugar. Então foi o que eu ali absorvi. Ninguém ia fazer por mim. Eu tive que tomar uma decisão e seguir em frente. Independente de família, de tudo, eu tive que pegar e fazer. E dali deu certo. Se eu não tivesse feito, talvez eu não sei onde eu estaria agora. Eu estaria provavelmente no escritório. E não sendo feliz. Sendo infeliz. Então, eu decidi que eu faria e ia ver o que dava. Se desse errado, eu tentava outra coisa. Mas eu tentei e deu certo. Mas eu acredito que não tem como dar errado quando você tem disciplina, foco e constância. Com certeza. Mas tem que ter... E eu falo até na minha palestra, quando você ouvir, você vai falar, tem uma outra pontinha que tem que nascer. E aí, isso vem muito do que você vai estudar e se prontificar a aprender, que é a criatividade. Se você não for criativo, não aprender... Não buscar a criatividade é um pouco complicado, porque isso vai te ajudar a abrir as portas que você precisa. E se moldar também aos ambientes. A criatividade anda junto, é a disciplina, eu falo sobre isso, é a coragem, disciplina e criatividade. Esses três, inclusive, já estão na minha palestra, porque sem esses três, dificilmente eu teria chegado. Já quero ser aluna, viu? Você vai estar na palestra. Estou pronta. Tá fechado. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível. De verdade, parabéns. Foi incrível. Que você é. Você também, mas é inspiradora, esquece. Pela empresária que Obrigada. você é. E pelo seu projeto, assim, porque eu acredito que a educação, ela transforma o nosso país. Com certeza. Se a gente pudesse ter alguma coisa que acabaria com a fome, por exemplo, é a educação. Então, e tem que ser mais valorizada, né? É. Que seja mais valorizada e as pessoas saibam sempre estar se reinventando e se educando, né? Buscando educação, né? Isso aí. E, sem dúvida, vocês fazem muito bem. Parabéns pelo podcast, a toda a sua equipe. E voltaremos com mais tempo da próxima vez. Isso foi reivindicado, viu? Vamos ver outros assuntos futuramente. Palestrante. Cara, palestrante. Eu já quero te lançar, tô falando sério. Tá bom, ai meu Deus, vou ter que treinar rapidinho então. Diego, tá vendo? Me acelerando aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, esse é o Belo Papo, direto do mercado, para quem faz o mercado. Gostou desse podcast? Compartilha com a galera que precisa realmente ouvir sobre disciplina, alta performance, criatividade para fazer diferente. Obrigada. Gostou?